Olá, meu nome é Joalisson e eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Eu vou estar lendo o texto que diz assim: Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixa a casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Vejam que aqui nesse texto está falando de salvação, está falando de vida eterna, porque no versículo 26 diz que alguns ouviram o que Jesus falou a respeito de como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Aí eles ouviram isso e perguntaram, dizendo: Então como se salvar? Jesus responde: Isso é impossível aos homens, que só é possível para Deus. Um homem pode praticar qualquer boa obra, aliás, porque esse jovem, ele disse a Jesus que todos os mandamentos que Jesus tinha dito que ele fazia, ele observava esses mandamentos. Ele disse no versículo 21, o homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. E no versículo 22, Jesus diz assim: Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Para a gente seguir a Jesus, a gente deve se desprender de tudo aquilo que nos impede, que serve como embaraço nas nossas vidas, para que nós venhamos a seguir o Senhor Jesus. Jesus, em certa vez, declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então aqui ele diz: venha e me siga. Ele é quem é o caminho, ele é quem leva o homem à restauração com Deus. E foi para isso que ele veio, para perdoar o meu pecado, para perdoar os meus pecados e para perdoar os pecados de toda a humanidade que havia caído lá desde o início, desde o Gênesis. Quando o homem cai, Deus dá uma ordem e ele desobedece e cai, e o pecado passa a toda a humanidade. Jesus veio, nasceu de uma virgem pela obra do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, porque só alguém que é santo, eternamente santo e sem mácula e sem pecado algum é que pode salvar. Então, o conselho que eu dou para você: se você é salvo, continue e persevere até o fim, que é o conselho que eu deixo para mim também: perseverar até o fim. E se você ainda não é salvo, creia em Jesus e Jesus restaurará a tua vida. Tenha um ótimo dia e que a paz de Deus esteja em teu coração.